Então, quando eu vim trabalhar em São Paulo, que eu conheci o Pepe, a Karine, e eu fui trabalhar pra eles, eu tive outra visão do que era, tá ligado? A parada. Pode Porque crer. a minha referência era os caras de lá, lá da minha cidade, né? Eram os carinhas de lá, os dois estúdios de Ferraz e o de Suzano. Só que eu não tinha visto nada aqui no centro de São Paulo ainda. Quando eu vim pro centro de São Paulo, que eu comecei a ver as coisas. Falei, caramba, mano, o piercing é isso aqui mesmo. Tá ligado? O Pepe e a Karine sempre me falavam as coisas que o Silas fazia, tá ligado? Falavam, o Sim. Silas é foda e tal. E quando eu vi o podcast do Silas, eu fiquei muito feliz em ter visto, tá ligado? Porque ele é um cara que mudou, me deu outro naipe, Outro assim. mundo, assim, Falou né? assim, mano, toma isso aqui, entende isso daqui. Eu falei, cara, esse cara é inteligente. Pode crer. Falei, então, tipo assim, eu vi que tinha uma pessoa que era muito mais inteligente, que estava muito mais na frente do que eu achava que eu tava lá na época que eu aplicava. Tá Aham. ligado? Porque eu já tava preocupado com as esterilização, com angulação, com todas as paradas, mas eu tinha um cara muito mais inteligente aqui. Porque eu não tinha contato com a galera aqui de São Paulo mesmo. Uhum. O contato que eu comecei a ter com a galera aqui em São Paulo era muito difícil porque a gente era do Alto Tietê. Então aqui no centro de São Paulo você não podia se intrometer com a galera porque você era do Alto Tietê, tá ligado? Que é isso? Era da. Tipo assim, a Zona Leste acabou, tem um Alto Tietê ainda, tá ligado? Você Ah, achou que a sim. Zona Leste acabou, tem um Alto Tietê. Aí eu era do Alto Tietê. Ah, Então a galera não deixava a gente se intrometer aqui com a galera daqui. Né? sério, meu? Com a galera que era muito. Não era famosa aqui, mas era a galera que furava a galera punk e tal. Pá. Aham. E a galera do break também. Então o break o break punk, na verdade, foi o que me trouxe pro lado pra ver o piercing mesmo. E aqui em São Paulo eu tentava buscar essa galera aqui em São Paulo. Só que essa galera não tinha como chegar neles. Né? Era difícil de chegar Eram mais neles. fechados. Isso. Aí foi quando eu conheci o Silas. Falei, Aham. mano, quando eu conheci o Silas, eu falei, agora eu tenho uma maneira de chegar perto da galera daqui de São Paulo, porque o Silas era um cara referência na época também, né? Até hoje pra mim ele é a referência, mas Sim. ele era a referência na época pra mim. Então, a minha referência no piercing é o Silas, tá ligado? Foi a pessoa que abriu minha mente. Eu falo, esse dia eu tava conversando com o Brandon, com um cara que trabalha comigo, e ele falou pra mim assim, mano, quem foi a sua referência no piercing? Eu falei pra ele, putz, mano, se eu falar quem foi a referência do meu piercing, do piercing, você nem vai acreditar quem era, tá ligado? Pode crer. Aí ele falou assim, mano, quem? Eu falei, ó, eu comecei, a minha primeira referência no piercing foi a Clash, né, mano? Que era o estúdio que Sim. era lá. Que era mais próximo. Que era mais próximo. E depois era o Logan, que era do estúdio de Ferraz, tá ligado? Uhum. Então eles foram minhas duas referências no piercing, tá ligado? E o Peterson, que na época que eu fui trabalhar no shopping de Mogi, quem tinha saído de lá que era bom era o Peterson. Então eu tive que correr atrás do Peterson, tá ligado? Aham. Então, quando você chamou pra falar do podcast, eu lembrei disso, tá ligado? Eu lembrei que quando eu Que entrei da pra hora. trampar no shopping, quem tinha saído de Tinha lá acabado de sair. era o Peterson. Aham. Tá ligado? Então ele saiu e eu falei, putz, mano, eu tenho que ser melhor Tem que que o segurar, Peterson, porque sim. ele saiu daqui e ele aplicava as paradas aqui. Então ele foi minha referência também no piercing, e depois foi o mundo que mudou quando eu conheci o Silas, tá ligado? Então essas quatro pessoas são a minha referência no piercing. Eu falo que a minha história, a história do piercing, mano, é uma história muito louca, cada um tem a sua. Tá ligado? Uhum. Às vezes a galera me pergunta, mano, e como é a sua história? Como que você acha que é a história do piercing? Aí eu sempre falo a mesma coisa, eu falo, mano, a história do piercing foi como eu conheci. Sim. Tá ligado? Eu sei A de sua tudo que realidade. aconteceu, eu sei de tudo que aconteceu, a gente estuda, a gente Uhum. sabe da história. Mas a minha realidade do piercing foi essas quatro pessoas, tá ligado? Que eram os dois estúdios que tinha na minha cidade, que era a referência, o Sim. Peterson e o Silas, que foi o que mudou. E também a Drica, que me ajudou muito no estudo, tá ligado? Na época, quando eu comecei a levar a sério o piercing mesmo, a Drica pegava muito no meu pé, tá ligado? Então vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar. E foi, tipo, são as minhas 5 referências no piercing até hoje.